Mas, presidente, eu gostaria hoje de iniciar minha fala dizendo o seguinte: há cerca de 6.000 anos atrás, aprove a Deus criar o ser humano como a coroa da criação dele. Mas aprove também criar uma profissão para cuidar da coroa da criação, que é a profissão de médico, que hoje, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico. Essa profissão é tão importante que um dos discípulos de Jesus, um dos evangelistas, Lucas, ele fazia parte. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o Atos dos Apóstolos. E essa profissão tão nobre, com a qual eu trabalhei cerca de 30 anos, tendo contato diário, vereador Devani, com esses médicos, e bem sabemos que é uma profissão muito nobre mesmo, porque eles abdicam muitas vezes do cuidado deles para cuidar de terceiros. Principalmente, vereador Joel Rangel, nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia, onde nenhuma outra profissão foi tão castigada, tão maltratada e tão ignorada quanto o médico. Porque hoje, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele até fez uma brincadeira que eu achei interessante, que ele falou: Rômulo, eu fui no médico, vereador Devassi, e me espantei. Quando eu abri a porta do consultório, eu achei que eu fosse achar um político ou um jornalista, mas por incrível que pareça, tinha um médico. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, a opinião sobre medicina, sobre ciência, está sendo dada por jornalistas e por políticos. Estão calando a boca dos médicos. Hoje, o médico que estudou, que dedicou sua vida a estudar para cuidar de seres humanos, está sendo calado. Um exemplo é a imprensa. Nós temos visto aí que quem dá opinião como deve ser feito o tratamento para essa doença terrível que está aí, são jornalistas. Por que não se convida médicos para ir lá e debater? Tudo bem que deva ter duas posições. A ciência, ela não é exata. Nós só vamos saber o caminho certo que nós deveríamos ter tomado, daqui a alguns anos. Mas a extrema imprensa só ouve um lado. Estão calando a boca de no mínimo 90% dos médicos. Então eu gostaria de até me dirigir à câmera dessa casa para pedir perdão a vocês médicos, porque nós políticos, eu falo em meu nome, em nome dos demais 16 vereadores dessa casa, pedir perdão a vocês pelo que a classe política tem feito a vocês. E espero que os jornalistas um dia também tenham essa sensibilidade. Mas o que tem acontecido é perseguição. Médicos, inclusive o juramento de Hipócrates, ele diz que o relacionamento médico-paciente, ele é inviolável. E nós temos vivido agora uma CPI dirigida por um canalha que desviou 300 milhões de reais lá no estado dele, onde a esposa dele e filhas estão presos por desviar dinheiro da saúde. Ele está presidindo a CPI. E o relator tem 17 processos no STF. Doutora Maíra e a outra doutora foram lá para depor e foram tratadas como bandidas. Cientistas, doutora Anise Yamaguchi, foram tratadas como vilãs. Agora, quando vai alguém lá que é do lado deles, tratam como se fossem reis. Então eu gostaria de deixar aqui hoje uma homenagem a essa profissão que é nobre,
eu me deparei dezenas de vezes com médicos passando por casos de depressão. Eu lembro quando eu ia visitar os médicos, alguns falavam assim: Rômulo, entra aí, vamos conversar um pouquinho que eu estou precisando desabafar. Porque o médico, ninguém procura um médico hoje para dar notícia boa. Todas as especialidades médicas, quando um paciente vai lá, ele só vai para levar problema, e o médico vai absorvendo, só absorvendo, e ele tem que dar uma solução para aquilo ali. Ele é responsável por aquela vida. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos visto como que a política, como que o jornalismo tem feito mal a esta profissão. Eu fui procurado, vereadores, há algum tempo aqui atrás no meu gabinete, por alguns médicos, reclamando que estão sendo perseguidos por tratarem os seus pacientes da forma como eles querem tratar, e o paciente aceita. Olha o ponto que nós chegamos. Nós chegamos ao ponto do presidente do Conselho Federal de Medicina, vereador Devani, ser chamado na CPI. O presidente da Comissão Federal de Medicina, um médico, um cientista exemplar, que não tem nenhum caso, nenhum processo, um médico que tem uma vida totalmente limpa, chamado para depor na CPI do circo da Covid, enquanto aqueles que desviaram dinheiro, que veio do governo federal, não são chamados. Olha o desrespeito que essa classe médica, que essa classe ela tem sido tratada nos últimos dias. De 2 anos para cá, esqueceram completamente quem é o doutor, para saber quem é o político e quem é o jornalista. Então, finalizando, não vou usar os 10 minutos, vereadora Sabrina, porque é apenas uma homenagem, mas deixar claro aqui a toda a classe médica, 100% dos médicos, vocês pertencem a uma categoria nobre. Ninguém é médico, ninguém se dedica à medicina apenas porque quer ser médico. Não, é um dom, é algo que tem que vir de dentro para fora, porque o preço que se paga é muito alto. A responsabilidade que o médico ele tem, quando ele tem um paciente na frente dele, essa vida depende da decisão do médico. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, parabéns a todos os médicos de Vila Velha, do Espírito Santo, do Brasil, que têm enfrentado essa situação, têm sido aqueles que estão no fronte da batalha, abrindo mão da sua segurança para tratar aqueles que realmente precisam. Eu gostaria de parabenizar todos os médicos, essa é a nossa homenagem. Muito obrigado, presidente.